Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida hoje e sempre. Deus te abençoe e eu espero em Deus que quando essa palavra chegar até você, você esteja bem. E se você não estiver, não se preocupa não, vai ficar tudo bem. E hoje eu quero compartilhar do coração de Deus para o teu coração uma palavra que se encontra em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, e diz assim a palavra do Senhor: E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje eu quero falar de algo muito importante nesta palavra. Existe uma pressão silenciosa que a gente enfrenta todos os dias. E ela não faz barulho. Ela vem no feed, nas comparações, nos padrões que parecem normais, mas não são neutros. É a pressão de se encaixar. Você começa o dia e, sem perceber, já está sendo influenciado. Como deve se vestir, como deve falar, o que é o sucesso, o que é o fracasso, o que é a felicidade. E o problema não é só externo. Essa pressão começa a moldar a forma como você se enxerga. Você passa a se medir por padrões que Deus nunca estabeleceu. Paulo, quando escreve aos Romanos, não está falando com gente distante da fé. Ele está falando com pessoas inseridas em uma cultura forte, influente, cheia de valores contrários ao reino de Deus. E ele começa com um comando direto: não se conformem. A palavra conformar aqui carrega uma ideia de tomar a forma de algo, ser moldado de fora para dentro. É como uma massa que assume o formato do molde. E Paulo está dizendo: não deixe o sistema moldar você. Porque o mundo não forma a identidade, ele distorce a identidade. Ele valoriza a aparência acima da essência, performance acima do caráter, aprovação acima da verdade. E quando alguém começa a tentar atender a essas exigências, inevitavelmente começa a se distanciar de quem realmente é em Deus. Por isso Paulo não para por aqui. Ele diz: não se conformem. Ele continua. Ele diz: mas se transformem pela renovação do entendimento. Aqui muda tudo, né? A transformação que Deus propõe não começa na aparência, começa na mente, porque tudo na vida passa pelo filtro do entendimento. Se você pensa errado, você interpreta errado, decide errado, vive desalinhado. Renovar o entendimento é substituir as referências, é parar de usar o mundo como régua e começar a usar a verdade de Deus. E isso não acontece automaticamente. Exige intenção, exige exposição à palavra, exige consciência, exige vigilância, porque a cultura é constante. Mas a renovação precisa ser intencional. E então Paulo mostra o resultado disso. Para que experimenteis, ou seja, existe uma vontade de Deus que não é apenas teórica, ela pode ser vivida, boa, agradável, perfeita, mas ela não é percebida por quem está conformado. Ela é discernida por quem foi transformado. E isso explica porque muitas pessoas vivem confusas, mesmo estando próximas da fé. Não é falta de acesso, é falta de renovação. Querem viver a vontade de Deus, com a mente moldada pelo mundo, e isso gera conflito interno. Talvez hoje você esteja sentindo isso. Uma tensão entre o que você sabe que Deus quer e o que o ambiente ao seu redor normalizou. Esse incômodo não é problema.
É um sinal de consciência. E consciência é o primeiro passo da transformação. Você não precisa se encaixar para ser assim. Você precisa se posicionar para viver a sua identidade. Não se conformar não é ser rebelde, é ser consciente, é olhar para o padrão e dizer: isso não me define. Hoje, mais do que nunca, viver o Evangelho é nadar contra a corrente. Mas é exatamente isso que preserva a sua identidade. Que o seu dia seja marcado por escolhas conscientes e por uma mente alinhada com aquilo que Deus diz de você. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia.